Eu vou só para gravar, vou estar. Bom dia a todos. Hoje, 15 de abril de 2026, nós vamos ter o privilégio de ter uma aula da doutora Viviane Calice Silva, iniciando o paciente em diálise peritoneal. E ela não é só uma nefrologista, ela também é coordenadora do Centro de Diálise Peritoneal de doença e tratamento de doenças renais de Joinville. Ela é preceptora tanto lá em dois hospitais, né, na fundação em um outro hospital, e doutora em ciência da saúde na PUC do Paraná e pós-doutora pela USP. Se não bastasse tudo isso, ela ainda é diretora do Departamento de Epidemiologia e Prevenção de Doença Renal e vice-coordenadora do Comitê de Diálise Peritoneal. Então, vocês vão ter o privilégio de ter uma aula com a doutora Viviane nesse momento. Muito obrigada e vamos. Você pode compartilhar de novo a tela, Então, ele Ariel? caiu sozinho. Daí, agora liberou. Vamos ver. Eu tive que pedir. Agora tá aparecendo? Tá Agora sim. aparecendo? Ah, então tá Sim, bom. Obrigada. Muito obrigada obrigada. pelo convite. Um abraço a todos vocês aí. Saúdo todos vocês, né, na pessoa da doutora Ida, na pessoa da doutora Ana Carolina, que conheço, e a minha colega no Departamento de Epidemiologia e Prevenção da Sociedade Brasileira de Nefrologia. É um prazer estar aqui hoje podendo falar um pouquinho para vocês de diálise peritoneal, que eu tenho o prazer de trabalhar com essa terapia e assistindo os pacientes há 15 anos já. Então, eu fiz uma aula mais geral, assim, eu queria deixar vocês bem à disposição para interromper, se quiserem perguntar ao longo da aula, tá? Fiquem bem à vontade. E eu espero que vocês possam aproveitar ao máximo, eu vou estar disponível para tirar dúvidas e fazer qualquer complementação que vocês julguem necessário, tá bom? Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Então, a diálise peritoneal, ela é uma modalidade de terapia renal substitutiva que a gente pode usar tanto na situação do paciente com doença renal crônica, que atinge, então, o estágio de falência renal, né, já no estágio G5, que apresenta sinais e sintomas de uremia, eventualmente hipervolemia refratária a medidas clínicas, alterações metabólicas que também não estão sendo manejadas da forma adequada do ponto de vista clínico e com dieta. A gente então tem a indicação de iniciar esses pacientes em alguma modalidade de terapia renal substitutiva e a diálise peritoneal ela tem inúmeros benefícios. Além de poder usar ela na doença renal crônica, ela também é uma terapia viável para pacientes com injúria renal aguda, a nível de ambiente hospitalar, terapia intensiva, e já se mostrou bastante semelhante a inúmeras outras modalidades de terapia renal substitutiva também no ambiente da injúria renal aguda. Quando a gente fala em diálise peritoneal, acho que é muito importante a gente lembrar um pouquinho do que são as contraindicações, né, para essa terapia, porque eu costumo dizer que todo mundo é candidato para diálise peritoneal, até prove o contrário, porque o que mais limita a execução da terapia como um todo é a violação da membrana peritoneal. Como essa terapia ela usa como filtro do sangue a própria membrana natural que a gente tem, que reveste a nossa cavidade abdominal, que é o peritônio, se você eventualmente tiver um paciente que passou por um procedimento cirúrgico recente, há menos de 30 dias, essa membrana ela foi violada, né? Se essa cirurgia ela foi feita, né, dentro da cavidade abdominal, não foi nada que foi feito retroperitoneal, por exemplo, você tem a violação dessa membrana, então ela deixa de estar íntegra e, consequentemente, se você colocar líquido para dentro do abdômen do paciente, você vai ter um extravasamento pela ferida operatória, aumento do risco de infecção e não vai ter uma terapia de eliminação das toxinas e do excesso de líquido do paciente de forma efetiva. Então, excetuando essas situações em que você tem uma cirurgia abdominal recente, há menos de 30 dias, e uma situação bastante importante também, que é a presença de neoplasia ativa intraabdominal, as outras contraindicações, eu diria para vocês que são contraindicações que a gente poderia considerar até mesmo relativas, né? Por que eu digo isso para vocês? Porque, por exemplo, cirurgias múltiplas, se a gente tem um bom cirurgião que pode contar como parceiro dentro do serviço, o catéter pode ser implantado por videolaparoscopia, com avaliação dessa cavidade abdominal, desfazendo as aderências abdominais, que possibilitaria, então, o uso dessa membrana para terapia renal substitutiva de diálise peritoneal. Se a gente tem uma infecção de parede abdominal, se a infecção não é necessariamente de forma ampla, uma celulite ampla da parede abdominal, que venha comprometer o local onde o catéter está sendo implantado, e ela não tem um comprometimento sistêmico para o paciente, eventualmente o catéter poderia ser colocado e o paciente poderia fazer a diálise peritoneal. Da mesma forma, fibrose, aderência,
A gente também poderia desfazer através de uma videolaparoscopia. Peritonite fúngica, ela seria uma contraindicação, principalmente o paciente que já está em diálise peritoneal, a gente precisa retirar esse catéter, manter o paciente um tempo sem DP, para ver se esse peritônio recupera ou não, porque ela faz muita fibrose. Então, aqui seria uma situação um pouquinho mais complexa, né, de colocar o paciente em diálise peritoneal. E as outras que a gente usa muito, considerando a experiência que a gente tem na injúria renal aguda, né, que existe na literatura sobre isso, que aqueles pacientes com ciência respiratória que têm necessidade de parâmetros altos, ventilação mecânica, poderiam ter a sua restrição de expansão torácica comprometida por conta do líquido dentro do abdômen na diálise peritoneal. A mesma questão é do edema agudo de pulmão, que o paciente eventualmente não consiga sair do edema agudo ultrafiltrando grandes quantidades de volume na diálise peritoneal, porque ela é uma diálise um pouquinho mais lenta do que a hemodiálise. E a hipercalemia, desculpa o erro de português aqui, também com alterações de eletrocardiograma, ela requer muitas vezes uma terapia um pouquinho mais rápida para manejar esse potássio, para tirar o paciente da urgência que seria o processo de alteração eletrocardiográfica secundária e hipercalemia, que às vezes a própria diálise peritoneal não seja tão efetiva. Então, acho que isso são situações que a gente avalia caso a caso, né? A própria pandemia nos trouxe uma situação extremamente peculiar, né, que foi realmente colocar pacientes com COVID, com necessidade de ventilação mecânica em altos parâmetros em diálise peritoneal. Então, acho que é tudo questão de avaliar realmente as condições do paciente para indicar a terapia da forma correta. Quando a gente fala, né, em iniciar o paciente em diálise peritoneal, é muito importante a gente saber que existem algumas formas em que esse paciente pode entrar na terapia, né? A gente usava até pouco tempo atrás a diálise peritoneal como uma modalidade planejada. Então, aquele paciente que tinha diagnóstico de doença renal crônica, que fazia tratamento conservador, que não é a maioria. Hoje em dia a gente tem melhorado nesse aspecto, mas até pouco tempo atrás, em torno de 60% dos pacientes entravam em diálise peritoneal de forma urgente, e diálise em geral, né? Mas aquele paciente que tinha acesso ao tratamento conservador, que fazia o planejamento da sua terapia renal substitutiva de uma forma planejada, você teria como colocar o catéter de Tencoff, esperar 15 dias, que seria o período de cicatrização do catéter, e iniciar a terapia no domicílio já com o paciente e o seu cuidador com treinamento concluído, com material recebido no domicílio para iniciar de forma, então, planejada, que a gente fala. Mas, recentemente, foi definido, então, outros dois conceitos, e a gente faz muito aqui no Brasil, né? A gente teve a oportunidade de aprender com o serviço de Botucatu sobre a diálise peritoneal de início urgente. A gente usa ela aqui desde 2016, que seria basicamente aquela situação em que o paciente chega numa urgência de terapia renal substitutiva, ele tem o diagnóstico de doença renal crônica, ou então ele está fazendo o diagnóstico naquele momento, numa situação emergencial, e o paciente opta, então, por iniciar, dentro das modalidades de terapia renal substitutiva, a diálise peritoneal. E aí, então, colocado o Tencoff, e esse paciente tem como primeira modalidade a diálise peritoneal. Nessa situação, a gente não tem como esperar um período de cicatrização do catéter. Na grande maior parte dos pacientes, eles têm necessidade de iniciar a diálise naquele momento que eles implantam o catéter, certo? Então, aqui a gente considera, né, a diálise peritoneal de início urgente, essas situações em que o paciente apresenta uma indicação de urgência em diálise peritoneal, ele não foi submetido à hemodiálise ainda, e ele inicia o catéter em até 72 horas do implante do Tencoff. Muitas vezes, nessas situações, os pacientes se encontram muito urêmicos, muito hipervolêmicos, e a gente acaba tendo que usar formas de prescrever esse paciente que vem da injúria renal aguda, que é a diálise peritoneal de alto volume, em que a gente faz 24 a 72 horas de diálise, com 30 a 36 litros de volume de dialisato, fazendo ciclos mais curtos, possibilitando uma compensação clínica, metabólica e volêmica de uma forma mais rápida. Nesse cenário, o treino do paciente, o treinamento, o preparo dele para fazer a terapia domiciliar, ela acontece após a estabilização clínica, e esse paciente, então, pode vir para dialisar na unidade, 3 vezes por semana, dias intercalados, conforme a necessidade dele, enquanto ele recebe o seu treinamento até, então, concluir o treinamento, o material chegar em casa para que ele possa seguir para a rotina normal do que seria um tratamento planejado. Ainda existe o conceito da diálise peritoneal de início precoce. Aqui se encaixam aqueles pacientes que eventualmente chegam em alguma situação de urgência no hospital, você não tem condições de colocá-lo em diálise peritoneal de início, ele entra em hemodiálise para sair da urgência, e depois ele opta por diálise peritoneal, e você começa a terapia dele de uma forma mais precoce. Ainda assim, você não espera o período de break-in e inicia, então, aí a diálise peritoneal num período entre 3 a 14 dias do implante do catéter. Esse paciente faz a diálise peritoneal intermitente na unidade,
que é bastante semelhante à diálise peritoneal de início urgente e faz o seu treinamento todo programado após esse período também de estabilização clínica. Então, essas são as três formas que a gente tem hoje disponíveis, né, no mundo e no Brasil para iniciar os pacientes em diálise peritoneal. Quando a gente fala em prescrição de diálise, iniciar o paciente em diálise peritoneal, é muito importante a gente lembrar um pouquinho da fisiologia e de como que acontece o transporte de soluto de água na membrana peritoneal como um todo. Então, essa é a primeira proposta de modelo de transporte de soluto de água que surgiu quando foi começado a descrever a diálise peritoneal, que é a teoria dos três poros. Então, se pensa que na membrana peritoneal a gente possui poros de diferentes tamanhos que possibilitam, então, a remoção de moléculas maiores, moléculas menores e partículas muito pequenas, como as próprias moléculas de água, que passam, então, através desses ultraporos que a gente chama de aquaporinhas. Então, a capacidade de remoção de soluto de água da nossa membrana, através da nossa membrana peritoneal, ela é definida pela presença de poros grandes, pequenos e ultraporos, e a quantidade, a forma como esses poros são distribuídos dentro da membrana peritoneal é que vai definir a capacidade e efetividade da membrana para a realização da terapia. Então, para vocês terem uma ideia, os grandes poros, a gente perde macromoléculas, como as proteínas, né? A gente perde bastante proteína pela diálise peritoneal. Os pequenos poros são onde saem a maior parte das toxinas, ureia, creatinina, potássio, sódio, e os ultraporos é onde a gente perde basicamente água, tá, pessoal? Outro conceito muito importante que também impacta no funcionamento da membrana peritoneal como filtro é o modelo distribuído de transporte capilar, que ele se complementa àquele modelo dos três poros. Então, o que isso significa? Se você para pensar, então, como que a diálise peritoneal acontece? Você coloca um líquido para dentro do abdômen, esse líquido ele não possui nenhuma toxina, né? Ele possui alguns eletrólitos, ele possui glicose, que vai fazer o gradiente osmótico para a remoção do líquido do capilar peritoneal para a cavidade abdominal, mas basicamente o que vai nos possibilitar uma boa remoção é que a gente tenha uma membrana com a vascularização adequada, certo? Então, se existirem áreas no peritônio, áreas de fibrose, em que não existe mais uma presença de capilares peritoneais da forma correta, a gente não vai ter uma diálise efetiva naquela porção da membrana. Então, o que acontece? Aqui vocês estão vendo nessa figura, vocês conseguem ver quando eu mexo o cursor, né? Conseguem ver quando eu mexo o cursor do mouse? Sim? Beleza. Então, aqui a gente tem os capilares peritoneais, aqui a gente tem a membrana que é o mesotélio, e aqui a gente tem o interstício, tá? Então, o soluto e a água, eles têm que percorrer todo esse caminho até chegar na cavidade peritoneal. Então, se a gente tem uma membrana muito pouco vascularizada, isso vai impactar na capacidade dessa remoção. Se eu tiver um interstício e um mesotélio extremamente espessado, eu vou aumentar esse espaço e eu vou ter mais tempo para a remoção de soluto de água até a cavidade peritoneal. Então, da mesma forma, a gente fala que existe a área efetiva e a área total da membrana peritoneal. A área total da membrana peritoneal nada mais é do que o tamanho em si da membrana, né? A gente tem a membrana peritoneal, ela reveste tanto os órgãos intraabdominais quanto a parede abdominal. A principal parte da membrana responsável pela diálise peritoneal é a membrana que reveste a parede em si. Então, a gente pode ter a membrana cobrindo toda a parede abdominal, mas se houverem áreas de cicatrização com pouca vascularização, aquelas áreas não serão efetivas para que aconteça o transporte do soluto de água e que facilite, então, a execução, a ocorrência da filtração do sangue do paciente no processo de diálise peritoneal. Da mesma forma, ao longo do tempo e a exposição dessa membrana às soluções que a gente tem hoje disponíveis no Brasil, que são soluções não biocompatíveis, com pH ácido, altas concentrações de glicose, essa vascularização, que no primeiro momento ela é inata do organismo, ela acaba proliferando. Existe uma neovascularização e isso faz com que aumente a velocidade do transporte na membrana peritoneal. Isso vai impactar também na eficiência da diálise peritoneal como um todo. Depois eu vou falar um pouquinho para vocês em relação aos tipos de transporte da membrana que são muito relacionados à vascularização da membrana peritoneal, certo? Então, muito importante vocês entenderem isso, de que existem esses dois modelos de transporte do soluto de água, que é o modelo dos três poros e o modelo distribuído, que está relacionado tanto à vascularização, principalmente à vascularização da membrana peritoneal, quanto à
a barreira intersticial que esse soluto e água tem que percorrer para chegar na cavidade abdominal. Se tiver muito rápido, vocês me avisem, tá, pessoal? Às vezes eu acelero um pouquinho aqui na fala. E como que esse soluto e essa água saem do capilar peritoneal para dentro da cavidade abdominal? Então, a gente tem três tipos de transporte que acontecem na diálise peritoneal, que é o transporte da difusão. Então, vocês talvez se lembrem, né, lá da época até mesmo do colégio que a gente estudou, né, que um soluto ele se move do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, como eu falei para vocês, no líquido de diálise peritoneal a gente não tem ureia, a gente não tem potássio, a gente não tem creatinina. Então, como esses solutos todos eles estão em maior concentração dentro do capilar peritoneal, quando você infunde o líquido e consegue ter uma superfície peritoneal efetiva adequada, você vai ter a remoção desses solutos do capilar até a cavidade abdominal. Isso está relacionado, então, a essa área de superfície peritoneal efetiva, como eu falei para vocês, ao número de poros, à resistência intrínseca que existe nessa membrana e ao peso molecular do soluto. A gente tem também o processo de ultrafiltração, que é justamente a remoção de líquido do corpo do paciente. Aqui, a gente tem esse processo estritamente dependente da concentração de glicose existente na solução de diálise peritoneal. Então, a gente tem no mercado, no Brasil, a solução de glicose de dextrose de 1,5%, 2,5% e 4,25%. Quanto maior a concentração de glicose na solução de diálise peritoneal, maior é o poder osmótico dessa solução e mais líquido ela vai conseguir remover do capilar peritoneal para dentro da cavidade abdominal. Então, esse processo ele é dependente do gradiente osmótico, que é decorrente da presença da glicose no líquido de diálise peritoneal, e a gente vai aí ter que brigar com algumas pressões dentro dessa própria membrana, que são a pressão hidrostática e a pressão oncótica, tá, pessoal? Lembrando que a pressão do capilar peritoneal é mais ou menos 20 milímetros de mercúrio, e ela é intraperitoneal, ela é menor. Então, por isso existe essa facilitação da remoção do líquido do capilar para a cavidade abdominal. Vai também ser extremamente relacionada à condutância hidráulica da membrana, que seria a presença das aquaporinas, né? Ou seja, quanto mais aquaporina ou poro ou ultraporo essa membrana tiver, maior capacidade de remoção de água ela vai ter. E o coeficiente de reflexão da membrana, que tem muito a ver com a questão do sieving de sódio, da capacidade de remoção de sódio, do tempo de permanência desse líquido na cavidade, que vai possibilitar, então, essa manutenção da remoção de líquido ao longo de todo o ciclo. A absorção, ela acontece pelos vasos linfáticos, ela acontece numa velocidade de 1 a 2 ml por minuto e está diretamente relacionada à pressão intraabdominal. Então, conforme a posição em que o paciente dialisa, aumenta a pressão intraabdominal, e isso pode facilitar o processo de absorção pelos vasos linfáticos. Conforme o volume que você coloca de infusão, você também vai ter um aumento da pressão intraabdominal, e isso também pode facilitar esse processo. A absorção, o processo de absorção, ele realmente acontece de forma bem leve, eu diria assim, na maior parte dos pacientes, e são poucos aqueles pacientes que você tem realmente um processo de absorção tão importante que eventualmente possa causar até mesmo um processo de hipervolemia, caso a ultrafiltração não contrabalance essa absorção pelos vasos linfáticos, tá? E em relação às modalidades, né? Então, a gente tem que entender um pouquinho da fisiologia e a gente precisa entender quais as modalidades de diálise peritoneal a gente consegue ofertar para os nossos pacientes. A gente tem, então, a modalidade ambulatorial contínua, que ela é dita como a técnica manual, e a modalidade ambulatorial automatizada, que ela é feita através de uma cicladora, em que você programa o número de vezes que essa máquina vai infundir e drenar a solução de diálise, o volume de infusão que vai ser utilizado por ciclo, conforme o volume total que você estabelecer e o volume de infusão, você consegue definir o número de ciclos que esse paciente vai fazer. Então, a diferença basicamente é a escolha do paciente e do cuidador. Então, por exemplo, um paciente que viaja, que é caminhoneiro e ele tem autonomia para fazer diálise por si só, né? Será que ele vai ter onde dormir toda noite para fazer a diálise peritoneal automatizada à noite enquanto ele dorme? Muitos caminhoneiros, eles dormem no próprio caminhão, certo? Então, se esse paciente precisa de diálise peritoneal, a diálise peritoneal seria uma opção adequada, certo? Porque ele poderia continuar trabalhando. E ele pode levar as bolsas manuais dele, levar os equipamentos mínimos para que ele possa fazer a asepsia, né, e a higiene das suas mãos, e ele poderia fazer as trocas manuais enquanto ele trabalha no seu dia a dia. Da mesma forma, idosos que ficam mais limitados ao domicílio, que têm cuidadores, né, que podem auxiliar nesse processo, às vezes a manual ela é mais adequada.
Já para aqueles pacientes mais jovens ou pacientes que têm uma necessidade de autonomia um pouquinho maior ao longo do dia a dia, ele poderia fazer a diálise peritoneal automatizada durante a noite, né? Em que a própria cicladora em si faz o processo de infusão e drenagem, ele vai ter que fazer toda a questão da montagem da máquina, isso ele é ensinado a fazer, né? E a gente poderia, então, permitir que esse paciente tenha um dia totalmente livre perante a rotina que ele deseja realizar, tá? Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de como a gente pode colocar os pacientes em ambas modalidades. Então, vocês veem aqui em cima a diálise peritoneal ambulatorial automatizada. Então, aqui né, é uma representação só da cicladora. Aqui você tem a solução de diálise que é aquecida através dessa bandeja. A outra bolsa de diálise, se o paciente precisa, né, de um volume de 12 litros, a gente tem a capacidade de colocar até 18 litros no equipo aqui para o paciente receber naquela terapia. E daí você pode fazer, seja diálise peritoneal noturna intermitente, só alguns ciclos à noite com a cavidade vazia. Você pode fazer diálise peritoneal ambulatorial, desculpa, diálise contínua, CCPD, que a gente fala, que é diálise contínua ao longo das 24 horas, você coloca a cicladora fazendo alguns ciclos e após a drenagem do último ciclo, você programa a máquina para fazer uma última infusão, que ficaria, então, ao longo do dia na cavidade abdominal. E aí, quando o paciente se conecta na noite novamente, esse líquido é drenado e faz novamente os outros 5 ciclos. Então, o paciente ficaria 24 horas em diálise peritoneal. Você poderia fazer um paciente com diálise peritoneal ambulatorial automatizada, noturno intermitente, associada a uma última infusão, com uma drenagem manual no meio-dia e uma reinfusão da bolsa manual que seria drenada na máquina quando o paciente se conectasse. Então, aqui alguns cenários, só para vocês terem uma ideia das múltiplas possibilidades que a gente poderia fazer na automatizada. Essa aqui bem de cima, ela poderia até ser considerada como se fosse um DPAC invertido, né? Porque a diálise ambulatorial contínua manual, a gente faz normalmente 3 trocas durante o dia e uma última troca que fica a noite toda, quando o paciente não tem mais função renal residual e precisa ficar 24 horas em diálise. Então, se o desejo do paciente for fazer a automatizada e ele tiver uma necessidade de ciclos mais longos, você poderia programar, então, 3 ciclos à noite, uma última infusão, e ele vai fazer a mesma situação que seria um DPAC de 24 horas, só que invertido, né? Já na diálise peritoneal ambulatorial contínua, a infusão ela é manual. Então, você tem uma bolsa em Y, certo? Uma bolsa de infusão e uma bolsa de drenagem. O paciente se conecta. Aí, primeiro, ele vai drenar a solução que está dentro do abdômen. Depois, ele clampeia essa via e ele abre essa via para infundir a solução nova. E isso é feito também de forma variada, conforme as necessidades do paciente. Como eu comentei anteriormente, o paciente que não tem mais função renal residual, ele precisa de uma prescrição mais otimizada. E a grande maior parte deles vai precisar de 24 horas de diálise peritoneal. E aí você poderia fazer, então, um exemplo, 3 trocas manuais ao longo do dia. Por exemplo, inicia às 8 horas da manhã, drena ao meio-dia, infunde novamente, drena às 4 horas, infunde novamente, drena às 20 horas, infunde novamente e fica, então, a noite toda com a mesma solução dentro da cavidade abdominal. Ah, você tem um paciente que é cardiopata, que está com uma insuficiência cardíaca refratária às medidas clínicas, que precisa iniciar diálise porque fica muito hipervolêmico. Você poderia fazer uma troca única ao longo do dia para ultrafiltrar. Você poderia usar quicodextrina, por exemplo, né, para fazer essa troca única, seja durante o dia, seja durante a noite, tá? Então, só alguns exemplos para dar para vocês. As particularidades, então, da diálise peritoneal, para vocês entenderem, assim, porque finalizando essa parte mais introdutória, que a quantidade de diálise que é obtida e a magnitude da remoção, tanto de líquido quanto de soluto, vai depender do quanto a gente infunde na cavidade abdominal, porque apenas a porção da membrana peritoneal que estiver em contato com o líquido de diálise é que vai estar fazendo diálise. Então, se eu tenho uma cavidade, né, uma cavidade abdominal lá, que caberia 2,5 litros, e eu estou infundindo 1,5 litro, eu vou estar com esse líquido na metade da cavidade abdominal do paciente. Toda a membrana da parte superior, ela não vai estar dialisando. Então, você tem que ter noção disso, que você precisa otimizar a superfície peritoneal efetiva que está em contato com o líquido de diálise peritoneal. Então, vai depender do volume da solução, do número de vezes que você troca essa solução, da concentração do gradiente, do agente cristalóide osmótico que você está usando, que é a glicose, ou coloide ou cótico, se eventualmente você tiver outras soluções como a icodextrina, tá bom? E qual seria o meu objetivo? Vou prescrever. O que eu quero na minha prescrição? Eu preciso remover mais moléculas menores, moléculas maiores, preciso remover mais líquido. Isso vai nos dar como a gente vai prescrever o paciente. Então, esse paciente prefere qual modalidade?
Eu já tenho PET? Provavelmente não, né? Porque o PET é o teste de equilíbrio peritoneal que vai me dizer as características de transporte da membrana peritoneal. E normalmente a gente faz esse teste com o paciente 30 dias após início da terapia, né? Então, ele já deveria ter iniciado. Então, eu posso inicialmente ouvir a preferência do paciente, treiná-lo para aquela modalidade, colocá-lo naquela modalidade 30 dias após fazer o PET, e depois que eu tiver o perfil da membrana, ajustar a minha prescrição, se necessário, conforme esse resultado. Então, o paciente prefere DPAC ou DPA? O paciente tem função renal residual ou ele está vindo de hemodiálise por falência de acesso, ele é anúrico? Isso vai nos dizer qual é o tempo de diálise eu vou prescrever, quantas trocas eu vou fazer, se eu posso fazer diálise incremental ou não com esse paciente, né? Começar aos pouquinhos, dialisando 3 vezes por semana, ou se ele precisa já começar com dose plena desde o primeiro momento. Peso e altura do paciente vão nos guiar quanto ao volume de infusão que cabe na cavidade abdominal e como é que estão as escórias dele, né? Ele está com as escórias muito elevadas, ele tem hiperpotassemia, isso vai me dizer o tempo de permanência do ciclo e o número de ciclos. Quanto mais curto o ciclo, mais eu consigo remover moléculas menores e mais eu consigo remover líquido. Só que, ao mesmo tempo, se eu tenho ciclos muito pequenos, de menos de 35, 40 minutos, eu acabo tendo um aumento do risco de hipernatremia, porque eu consigo remover líquido, mas eu não consigo remover o sódio. Então, é muito importante cuidar também desse aspecto. Mas, ao mesmo tempo, eu não preciso, às vezes, fazer 2 horas de permanência se o paciente realmente precisa remover ureia e potássio no período inicial mais rapidamente. Então, isso vai nos guiar quanto ao tempo de permanência e o número de ciclos, desculpa. E qual a necessidade de ultrafiltração desse paciente para a gente considerar qual bolsa que a gente vai utilizar, pensando num potencial gradiente osmótico que possibilite a remoção de fluido. Então, esses são parâmetros assim, prescrição mais geral, né? Então, eu posso prescrever. Isso aqui pode ser 6 horas, pode ser 4 horas, o tempo que você definir de acordo com a função renal residual do seu paciente e de acordo com as necessidades desse paciente. Em geral, a gente prescreve em torno de 8 a 10 horas na cicladora, certo? Com volume de 6 a 18 litros, que é o que a máquina permite, porque cada bolsa de diálise automatizada vai ter 6 litros. Então, são até 3 bolsas, então até 18 litros. E o número de ciclos vai também variar. Eu posso fazer ciclos de meia hora em 12 horas. Eu vou ter praticamente 24 ciclos, tirando ali tempo de infusão e de drenagem. Então, isso vai depender muito das necessidades de cada paciente. No geral, a gente prescreve de 30 a 40 ml por quilo. Se a gente quiser ser um pouquinho mais conservador, a gente poderia usar de 25 a 30, tá? De 1 litro, no mínimo, por metro quadrado, até 2 a 2,5 litros por 1,73 metro quadrado. Então, no máximo, a gente vai estar prescrevendo 2.500, tá? Não colocaria mais que isso, porque aumenta muito a pressão intraabdominal e você acaba perdendo a capacidade realmente de efetividade da membrana peritoneal para diálise. E, no mínimo, ali em torno de 1.500, porque é aquela questão que eu comentei com vocês. Se eu tiver pouco líquido, eu tenho pouco líquido em contato com a membrana, pouca membrana para fazer diálise, tá bom? E aí a gente entra nessa avaliação. Eu comecei a prescrição do meu paciente, ele optou por iniciar, sei lá, em automatizada, que a maior parte dos pacientes prefere automatizada, pelo menos essa é a nossa experiência aqui, né? E aí dei os 30 dias e ele fez o teste de equilíbrio peritoneal. O que é isso, né, gente? O teste de equilíbrio peritoneal vai ser a variação da glicose no D0 e na quarta hora, e a variação da creatinina na bolsa, na bolsa, no dialisato e no plasma, né? Então, dialisato e plasma na 0 e na quarta hora. Aí a gente vai calcular uma relação e isso vai me dar resultados que definem a velocidade com que o soluto e a água é removido do capilar peritoneal para a cavidade abdominal. Antigamente a gente chamava de alto transportador, baixo transportador. Hoje a gente usa mais os termos rápido e lento. Então, os transportadores mais rápidos são aqueles pacientes que conseguem atingir o equilíbrio entre a cavidade abdominal e o capilar peritoneal de forma mais rápida. Esses pacientes que têm um transporte mais rápido, eles eventualmente podem evoluir com falha da membrana peritoneal de uma forma mais rápida também. Isso é muito dependente da neovascularização da membrana. Aqueles pacientes com transporte mais lento, eles atingem esse equilíbrio de forma mais lenta. Então, talvez eu precise de ciclos mais longos para que eu possa ter uma diálise mais efetiva nesses pacientes que têm um transporte mais lento. E o contrário também é verdadeiro naqueles que têm um transporte mais rápido. Se eu fizer ciclos muito lentos, o que acontece? Então, o paciente atinge o equilíbrio rápido. Digamos que
Uma hora ele já não perde mais soluto nem água. E eu prescrevi ciclos de 2 horas. Ele vai ficar uma hora sem fazer nada. Ele pode potencialmente reabsorver até o líquido pelos vasos linfáticos. Então, é nesse sentido que o PET vai nos ajudar. Não necessariamente você precisa ajustar a sua prescrição baseada no PET. Vai ser necessário esse ajuste caso o paciente não esteja tendo uma efetividade da diálise adequada, né? Então, se você vê que ele está ficando hipervolêmico, se você vê que ele não está conseguindo equilibrar as toxinas urêmicas, a parte metabólica, você eventualmente poderia tentar fazer algum ajuste perante essa análise do PET, tá? O que os estudos nos mostram, né? Que não está a referência, mas depois eu posso mandar para vocês o artigo, que é super legal, que fala que, na verdade, existe uma limitação muito grande da expertise do centro e da utilidade que o PET realmente teria na prática clínica. Então, que a gente sim poderia definir a modalidade da diálise peritoneal pela preferência do doente e não necessariamente pelas características da membrana, tá, pessoal? Então, lembrando, né, que hoje em dia tudo a gente tem que compartilhar a decisão com o paciente, porque é ele quem vai viver no dia a dia dele a rotina do tratamento. Então, aqui mais alguns exemplos para vocês, né, em relação aos modelos de diálise peritoneal. A gente tem as formas contínuas, que o paciente fica 24 horas em diálise, as formas intermitentes, que daí poderia ser manual com 3 trocas durante o dia, uma troca somente à noite, automatizada, que a gente pode fazer algumas vezes por semana ou de forma diária. Enfim, também posso depois compartilhar as referências com vocês. Em relação à solução de diálise, né, pensando um pouquinho nessa parte de ultrafiltração, essas são as soluções disponíveis no mercado. Vocês veem que conforme a concentração de glicose, eu tenho um aumento da osmolaridade que vai ser extremamente importante para que eu possa remover esse líquido do organismo do paciente. Então, se eu tenho um paciente que inicia a diálise extremamente urêmico e ele precisa ultrafiltrar, talvez eu tenha sim que lançar mão de soluções mais concentradas em glicose para que eu tenha uma diferença na osmolaridade da bolsa e ela favoreça a remoção de fluido, tá? E aqui a composição para vocês verem que o pH ele é um pH ácido, mesmo aí com a dextrina não é um pH neutro. A gente tem a concentração dos solutos bastante semelhante. O tampão ele é lactato, que depois ele é convertido então em bicarbonato. Isso também acaba trazendo uma certa agressão à membrana peritoneal e a glicose em si, né, que leva a produtos de degradação de glicose, maior fibrose, maior neovascularização a longo prazo. Tudo bem até aqui, galera? Tudo certo? Tá bom. Outros conceitos que eu queria passar para vocês em relação à prescrição. Então, vamos só dar um exemplo aqui, né? Então, eu poderia prescrever um paciente que tem função renal residual, em torno de 6 horas, ele vai fazer, sei lá, vamos colocar lá 4 ciclos, 6 horas e meia de diálise à noite, 4 ciclos com volume de infusão de 2 litros, ele tem em torno de 60 quilos ali, e aí ele vai fazer esses 4 ciclos, o volume total, eu preciso dizer para a máquina, né? Se eu vou fazer 4 ciclos de 2 litros, o meu volume total vai ser 8 litros. E eu vou colocar esses parâmetros na máquina: o tempo, volume de infusão, volume total, eu vou colocar o peso do paciente e eu vou colocar a modalidade. Então, ele vai fazer diálise só à noite. Eu vou selecionar lá na máquina NIPD, que é diálise peritoneal noturno intermitente, e a máquina vai me dizer que ele vai fazer, então, 4 ciclos e qual vai ser a permanência de cada ciclo ao longo dessas horas, dessas 6 horas e meia. Isso a gente pode fazer no contexto daquele paciente que tem função renal residual, e é o que a gente tem feito cada vez mais na nossa prática clínica, seja em hemodiálise, seja em diálise peritoneal. É o princípio do menos é mais. Se eu sei que a solução de diálise ela não é uma solução biocompatível, que ela traz consequências para a membrana peritoneal e que esse paciente pode eventualmente precisar dessa diálise por um bom tempo, eu preciso sim minimizar o impacto dessa terapia sobre a membrana, porque se eu ficar dialisando ele a mais do que ele precisa, eu vou estar expondo essa membrana à lesão de forma desnecessária. Então, a diálise incremental ela entra nesse contexto, de eu valorizar a função renal residual do paciente e prescrever a dose mínima necessária para que ele esteja em equilíbrio, tanto volêmico quanto metabólico. Então, isso tem que ser considerado, principalmente para aqueles pacientes que têm função renal residual adequada, que são pacientes que eventualmente vêm do conservador, que não fizeram hemodiálise ainda, e a gente pode, não existe uma regra, né? Na verdade, o conceito da diálise incremental é que você faz qualquer dose menor do que seria aquela dose que fosse a dose plena para ele, né? Então, se eu considero que diálise peritoneal plena seria diária, 24 horas por dia, qualquer prescrição diferente disso vai ser considerada diálise peritoneal incremental. Só que para que a gente possa não cair na inércia terapêutica, você tem que monitorar essa função renal residual e acompanhar esses pacientes, porque ela vai, eventualmente, ao longo do tempo, reduzir.
E esses pacientes podem, então, ter o impacto dessa redução, aumentando as suas escórias, ficando hipervolêmico, e a gente não quer que isso chegue, né? Então, esse momento chegue de uma forma extremamente dramática. A gente precisa realmente monitorar e, de forma proativa, fazer os ajustes necessários de acordo com a redução da função renal residual ao longo do segmento. Então, esse é um outro artigo da doutora Jane Bargman que fala exatamente sobre isso, assim, os potenciais benefícios da diálise peritoneal, que é realmente melhorar a qualidade de vida do paciente, porque ele não vai mais ter que ficar na função do tratamento dele todo santo dia, diminui o risco de peritonite, porque você manipula menos o catéter, minimiza o risco de contaminação do sistema como um todo, diminui o custo, né, porque você tem menos gastos com insumos, diminui o lixo para o ambiente, para o meio ambiente, preserva a função renal residual, preserva a função da membrana peritoneal, diminui a exposição, né, à glicose e as complicações sistêmicas que esses produtos de degradação da glicose trazem, né? Só que a gente realmente pode ter uma coisa que a gente tem a desvantagem, que é cair na inércia terapêutica, né? Quando você não monitora a função renal residual da forma correta e esse paciente começa a ter uma redução da remoção de soluto, uma redução da remoção de líquido e acaba evoluindo, então, com desfechos negativos, internação, hipervolemia, uremia, enfim. Então, né, fica aqui essa sugestão, né, de que vocês possam avaliar paciente por paciente e realmente fazer uma prescrição individualizada, de forma otimizada, para garantir não só a qualidade de vida, quanto melhores desfechos para os pacientes que vocês acompanham. Outra prescrição que foge um pouquinho do que seria a nossa prescrição mais tradicional, né? Aqui eu estou falando praticamente em DPA, né, pessoal? Até depois a gente pode falar um pouquinho mais na manual. É a terapia com Tidal, né? Então, o que seria o Tidal? O Tidal é uma porcentagem que você define que é o que vai sair do volume total que foi infundido. Para que a gente usa o Tidal? Então, existem situações em que o paciente colocou o catéter e o paciente está com constipação, ou o paciente está com o catéter muito próximo ao peritônio da cavidade peritoneal, da parede abdominal, ele começa a ter dor quando drena, porque a máquina ela vai drenar por aspiração. E quando aspira, pode eventualmente colabar numa alça, o catéter, pode beliscar, né, a própria membrana peritoneal e o paciente ter dor. Então, se o paciente tem dor, se o paciente tem muitos alarmes de baixo volume drenado porque ele tem constipação, ou porque o catéter migrou, você pode utilizar o Tidal para prescrever esse paciente, que nada mais é do que definir um determinado volume que fica ao final de cada ciclo. Né? Então, é importante nessa modalidade você avaliar se o paciente precisa realmente disso, porque você vai estar deixando um pouco do líquido do ciclo anterior, então o líquido novo que entrar vai se diluir, você vai perder um pouquinho a capacidade de difusão e osmose, porque aquele líquido que ficou, ele vai, entre aspas, contaminar o líquido limpo, né? Então, o Tidal, ele é feito realmente em algumas indicações. Dor, catéter que migrou, constipação, ou até mesmo pacientes com ascite, você poderia colocá-lo em Tidal para que não drene todo o volume de ascite que ele tem dentro da cavidade abdominal, não trazendo repercussões clínicas maiores. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Por exemplo, aqui seria uma diálise peritoneal noturna intermitente perfeita, né? Então, você tem tempos de infusão, permanência e drenagem bastante semelhantes em cada um dos ciclos. E aqui seria o que o paciente ultrafiltrou, porque aí a máquina infunde, permanece, e quando ela drena, como ela não está programada para deixar nenhum volume que foi infundido aqui, ela vai drenar completamente todo o líquido que tiver na cavidade, inclusive que o paciente ultrafiltrou. Então, isso seria uma terapia perfeita. Mas aí, um belo dia, o seu Joãozinho vem lá na diálise, na sua consulta mensal, dizendo para a gente que a máquina não para de alarmar. E que ele não está conseguindo concluir a terapia dele já tem uns 3, 4 dias, já está até com um pouquinho com edema membro inferior, um pouquinho mais hipertenso, crepitando em base, e aí você faz um raio-x e vem esse raio-x. Vocês conseguem ver onde é que está a ponta do catéter? Vou mostrar. Então, aqui está toda a porção externa do catéter. É isso, ele está transversal aqui, né? Então, aqui está a ponta do catéter. Onde é que ele tinha que estar? Aqui, na pequena pelve. Então, o que acontece? Quando a cavidade está cheia, ele consegue drenar. Drena, drena, drena. Chegou mais ou menos nessa altura, não drena mais. O paciente tem que ficar se virando para lá, se virando para cá, quase plantando bananeira para conseguir sair o resto do líquido. Então, a máquina não vai seguir adiante, porque ela tem um sistema de segurança que ela tem que drenar no mínimo uma determinada porcentagem do líquido que foi infundido para poder infundir novamente no próximo ciclo. Então, nessas situações, até a gente conseguir fazer que esse catéter baixe, que você pode fazer medidas laxativas, se não funcionar com medida laxativa, vai ter que ir para o reposicionamento, seja com fio guia rígido,
seja por videolaparoscopia. Então, até você conseguir fazer isso, você pode prescrever uma terapia com Tidal, que seria basicamente isso que vocês estão vendo aqui. Então, o Tidal, eu tenho um volume de infusão, digamos que eu disse para a máquina que ela tem que drenar 75% do volume que foi infundido. Eu programei 2 litros de infusão, vai drenar 75. Então, infundiu 2 litros no primeiro ciclo completamente, e na primeira drenagem, ele vai tirar 1,5 litro do que foi infundido. E aí, como o paciente vai ter uma ultrafiltração aqui, né? Se eu já conheço esse paciente, digamos que ele ultrafiltra 800 em 4 ciclos. Então, ele vai perder 200 ml por ciclo, mais ou menos. Eu posso dizer para a máquina que a UF estimada dele é de 800 ml, 200 ml por ciclo. E aí a máquina vai tirar os 75% que eu programei, que é 1,5 litro, mais aquela UF estimada que eu falei. Aqui eu dei exemplo de 100 ml por ciclo. Então, ele vai tirar 1,600. Só que aí, por segurança, no próximo ciclo, eu não posso infundir os 2.000, porque ficou 500 ml lá dentro. Então, eu tenho que infundir 1,5 litro. Aí eu posso programar, dizer para a máquina, eu quero que drene a cada tantos ciclos. Naquele exemplo que a gente deu antes, se eu drenar na metade, o paciente vai começar a alarmar igual, né? Porque eu estou tentando tirar todo o líquido aqui na metade da terapia igual. E ele está com o catéter mal posicionado. Então, o ideal naquele exemplo é que eu drene tudo apenas no final. Aí eu posso dizer, drena a cada 4 ciclos. E a máquina vai ficar fazendo essa infusão do volume remanescente de 1,5 litro a cada ciclo, e aí o meu volume total vai ser a soma do que vai precisar ser infundido. Então, nesse exemplo que eu dei para vocês, ele infundiu o volume completo em 2 situações, porque eu drenei tudo na metade, né? Então, o meu volume total ficou de 7 litros. Vocês estão entendendo, pessoal? Se tiver qualquer dúvida, por favor, falem, porque isso aqui, às vezes, as pessoas têm dúvida, tá? Então, não hesitem em interromper. Então, esse cuidado em relação ao... Falaram que sim. Oi? Falaram que sim, Viviane. Tá, ótimo, excelente, obrigada. Esse volume total, ele é importante porque, às vezes, se a gente tem uma prescrição padrão lá, né, que a gente colocou, sei lá, o paciente usa 10 litros e com Tidal, esse volume total vai cair para 8 litros, aqueles 2 litros que sobram, que já está programado, daria mais um ciclo. Então, esse ciclo a mais vai fazer com que eu tenha um tempo de permanência menor, né, naquele mesmo tempo total de terapia. Então, eu só queria deixar essa dica, né, que é muito importante revisar o volume total se você for usar Tidal, porque aí não seria só multiplicar 2.000 pelo número de ciclos que eu vou fazer. Eu realmente tenho que ver quanto que vai infundir a cada ciclo de acordo com a porcentagem de Tidal que eu programar, tá? A diálise peritoneal de alto volume, daí já é um capítulo à parte, né, pessoal? Aqui a gente faz uma prescrição de um KTV prescrito de 0,5 por sessão. Isso é calculado. Então, você considera a água corporal total do paciente, uma constante que é de 0,6, que tem a ver com a taxa de remoção do ureia, dos estudos do alto volume na injúria renal aguda, e aí você coloca tudo isso numa fórmula para calcular o volume daquela sessão de diálise de 24 horas. E aí isso vai dar 27, 30, 36 litros muitas vezes, e aí isso você vai ter que ajustar dentro do número de ciclos ali para uma permanência em torno de 35 a 50 minutos no máximo, não pode fugir disso, né, para que você garanta esse KTV de 0,5 por sessão. Essa situação ela é feita realmente em pacientes extremamente urêmicos, a gente já fez aqui em Joinville quando a gente começou o Urgent Start, e normalmente na nossa prática, assim, em 24 horas, 48 no máximo, o paciente já compensa bem, e você já pode tirar ele do alto volume. Para o alto volume, como a gente usa até 6 bolsas, você tem que ter um equipo extensor, se você for já programar as 24 horas, ou você divide essa prescrição em 2. Faz 2 prescrições de 12, e aí você consegue usar o equipo normal, tá? Principal complicação do alto volume é a hipocalemia. Então, o potássio do paciente tem que ser monitorado e ele deve ser reposto caso baixe demais ao longo do procedimento, tá? Então, gente, não é nada tão complexo, né? Eu acho que é questão da gente colocar em prática e começar a fazer as prescrições. Eu vejo os nossos residentes aqui, às vezes eles passam na diálise peritoneal, acompanham a gente, eles têm medo de prescrever. Então, o que tem que fazer é você botar na prática tudo isso que a gente conversou para que você possa chegar realmente numa expertise que vai te dar segurança para conduzir os seus pacientes. E para que a gente possa prescrever da forma correta, você tem que entender de fisiologia, você tem que olhar como é o status clínico do seu paciente, como que ele está entrando, porque
Mesmo o início urgente, se for necessário, principalmente o catéter que é implantado pela técnica de Seldinger modificada por nefrologista, beira-leito, você consegue infundir 2 litros sem tanto risco de extravasamento, né? Então, cada paciente tem que ser avaliado de forma individual. E aí você tem que saber sobre a modalidade, né? Como é que você vai fazer a prescrição, como que você pode ajustar, quais as necessidades desse paciente, se é dose plena, se é incremental, vai precisar de tidal, né? Então, realmente não tem uma receita de bolo única, né? A gente tem que avaliar paciente por paciente, tá? Muito importante lembrar, né, as diretrizes da ISPD sobre adequacidade nos trazem o ponto de vista do paciente como um pilar fundamental no seu cuidado. Então, toda decisão que é feita, ela tem que ser compartilhada com o paciente, para que a gente possa minimizar ao máximo o peso do tratamento para esse paciente e atingir os objetivos de vida que esse paciente tem perante ao seu tratamento e perante a sua vida como um todo, tá? Lembrar que no acompanhamento a gente tem que avaliar os patient reported outcomes, que são nada mais do que a experiência que o paciente está tendo ao longo do seu tratamento, da sua vida como um todo, o status volêmico, o status nutricional, né? Então, avaliar, está urinando, não está urinando, como é que está a ultrafiltração, está com a pressão muito alta, como é que é a avaliação clínica dele, status nutricional em relação ao apetite, a parte metabólica, né? E o KTV, ele entra como uma ferramenta complementar, né? A gente não vai fazer necessariamente qualquer ajuste baseado apenas no KTV. A gente olha o paciente como um todo, né? Esse é aquele mesmo artigo que eu mostrei para vocês antes, que fala um pouquinho da diálise incremental, que nos dá algumas sugestões de prescrição, né? Seja automatizada, seja manual, e quando que você deve se preocupar e reavaliar essa prescrição. Então, quando você tiver sinais de remoção subótima de soluto, né? Quando você tiver sinais de hipervolemia, lembrar que os diuréticos são aliados extremamente importantes naqueles pacientes com função renal residual, né? Porque você consegue otimizar a remoção de volume através da própria diurese do paciente, entre outros. Como eu disse, depois eu posso, professora, compartilhar com vocês as referências se quiserem ler em maior detalhe. E aí, concluindo, né, gente, já estou com, sei lá, 40 minutos mais. É muito importante a gente pensar na flexibilidade clínica, né? Seja a forma como o paciente for entrar, esse fluxo ele é dinâmico e tem que ser baseado nas necessidades imediatas do doente, né? Tentar entender a fisiologia da diálise peritoneal, os tipos de transporte vão te possibilitar fazer prescrições mais adequadas, né? Olhar para o PET quando for necessário, fazer os ajustes quando for necessário, e o sucesso ele realmente vai depender dessa interação, né? Da gente olhar para o paciente como um todo, da gente conseguir fazer um tratamento otimizado perante as suas necessidades, tanto clínicas quanto necessidades pessoais, tá bom, pessoal? Seria isso. Estou à disposição para perguntas. Desculpa se eu corri demais, é uma aula um pouquinho longa, assim. Sem estresse, pode usar o seu tempo aí à vontade. Estamos abertos às perguntas. Muito obrigada pela aula, doutora Viviane. É a Ana aqui. Tô É, te vendo. parabéns pela aula, na verdade. Acho que os residentes, depois, amanhã a gente já pode questionar tudo sobre DP. E eu queria falar que além de todos esses títulos e cargos que ela tem, ela ainda faz yoga e é mãe. Ah, Então, por favor. assim, eu não sei quantas horas tem o dia dela, mas eu queria. Da creatinina. A doutora É. Fer tá aqui também. Oi, Fê, tudo bom? E aí, assim, eu queria que você contasse, compartilhasse, assim, se possível, um pouco da experiência da DP de vocês. Como é que vocês abordam o paciente? Vocês têm, uma alta porcentagem de pacientes em DP em relação a emo? Como é que funciona aí? Ana, cortou um pouquinho o seu áudio, porque eu não sei por que a minha Siri se ativou aqui, daí eu não consigo. Mas pelo que eu entendi, você quer que eu fale como é que funciona o nosso fluxo de entrada, como que a gente aborda, é isso, né? Isso, isso. Vocês Tá. têm uma porcentagem alta de pacientes em DP? Como é que funciona? Então a gente tem atualmente em torno de 130 pacientes em diálise peritoneal, tá? O nosso número, assim, máximo, a gente chegou a uns 165. O serviço como um todo, a gente tem unidades em Balneário Camboriú e São Bento. O serviço como um todo conta com mais de 200 pacientes, né? Só que aí, isso quando houve a política de cofinanciamento do Estado, alguns serviços conseguiram se credenciar, e daí aqueles pacientes que eram seguidos em Joinville se distribuíram para essas outras duas cidades. E aí a gente
que são cidades que continuam colocando paciente também, né? E então está todo mundo meio que em conjunto manejando junto esses pacientes. O que a gente faz no geral? Hoje a gente tem, né, um tratamento conservador um pouquinho mais forte dentro da unidade, novamente por conta dessa questão do cofinanciamento da linha do cuidado em Santa Catarina. Então hoje a gente consegue ter um pouquinho mais de acesso aos pacientes do conservador para propor as terapias como um todo de uma forma mais uniforme, assim, eu te diria, sabe? Porque antigamente, como que a gente fazia? Vinha muito da hemodiálise sem acesso vascular, eram os pacientes que chegavam na internação, que foi, como eu te falei, do urgent start. Pra você ter ideia, 60% dos pacientes do nosso serviço, eles entram via urgent start, via ADP de início urgente. Então, é um número muito alto ainda, muito alto, né? Então, o que acontece? O paciente interna, vou dar esse exemplo do urgent start, né? O paciente interna ou tinha a doença renal já sabida, mas não deu tempo de programar qual terapia renal, ou progrediu rápido, ou então não se sabia, certo? Aí você vai lá e vai conversar com ele sobre as modalidades. E aí ele escolhe diálise peritoneal. Daí a gente tem, na nossa rotina, o que a gente faz? A gente tem uma avaliação da equipe médica, a gente avalia, esse paciente é um potencial paciente para diálise peritoneal, vamos chamar o pessoal da DP. Aí a gente faz a solicitação de avaliação para a equipe da enfermagem, que realmente assim, né, um serviço de diálise peritoneal para crescer, ele tem que ter um enfermeiro engajado responsável, né, e aqui a gente conta com 3 enfermeiros, né, no nosso serviço, e eles são muito engajados. Então, eles vão até o paciente, eles falam sobre todas as terapias renais, inclusive o transplante no primeiro momento, e dão, então, a autonomia do paciente dizer se ele tem condições para aquilo ou não, né? Seja ele por si só, se ele for um paciente que tiver a autonomia necessária para isso, ou se ele tem algum cuidador que poderia auxiliar. E aí, perante essa avaliação, que eles fazem uma avaliação mais ampla, né, do contexto social, geral do paciente, não só do contexto clínico, eles nos dizem, esse paciente tem um parecer positivo para diálise peritoneal. E aí, dependendo da situação, a gente já coloca o TENCOF na internação mesmo, enfim, né? Ou se o paciente vem do conservador, de um colega que precisa iniciar, a gente já faz essa avaliação na unidade, já organiza a questão do implante do TENCOF no centro cirúrgico ambulatorial, e a gente faz. Então, a gente tem também em torno de 60% a 65% quem implanta o catéter no nosso serviço são os nefrologistas, né? A gente faz por técnica, por menino parou, ou Seldinger modificado, e agora a gente está fazendo com aquela técnica minimamente invasiva, guiada por ultrassom, usando o arco em C como apoio, assim, né? Então, cada vez mais isso está facilitando a entrada dos pacientes, né? Então, esse é o fluxo que a gente tem. A gente recebe tanto de unidades externas, de conservador, de colegas que atendem externamente, mas 95% dos pacientes são SUS, tá? Então, é uma unidade que trabalha praticamente 100% SUS. A gente faz saúde suplementar, mas é a minoria dos pacientes, né? Eu não sei se era basicamente isso que você queria saber, assim. Sim, acho que sim, porque eu acho que é a realidade do Brasil, entrar em urgência na verdade, vocês estão muito acima em diálise peritoneal do que o resto do país. Acho que a ideia, uma das ideias deveria ser realmente isso que a SBN tem feito até para expandir a DP no país como um todo, né? Espera um pouquinho. Eu acho que esse é um dos pontos que eu vejo como principais gargalos são realmente o implante, né? Porque se você não tem alguém que coloque para você o catéter, seja um cirurgião parceiro ou um nefrologista capacitado, como é que vai ser feito, né? No início, há 15 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com diálise peritoneal, a gente tinha que implorar, assim, sabe, para os colegas cirurgiões colocarem. Né? E daí, quando eu assumi o serviço, não, isso aqui vai ter que mudar, não dá para continuar esse negócio. E eu fui para Botucatu aprender, né? E assim, não foi fácil, foi uma curva de aprendizado absurda, assim, né? Mas foi muito, 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 assim, gratificante, sabe, ver o serviço crescer assim de uma forma exponencial. Então, eu acho que e ver essa possibilidade de trazer para a formação dos residentes, né, a diálise peritoneal como ela deve ser feita da forma correta, assim, né, trazer a nefrologia intervencionista, trazer várias questões. Olá, doutora, bom dia. Parabéns pela belíssima apresentação. Eu sou Lucimara, Obrigada. enfermeira aqui do Oi, Serviço de Lucimar. Diálise Peritoneal. Com Prazer te relação, conhecer. igualmente, com relação aos cuidados no pós-implante, qual é o protocolo de vocês, com relação ao curativo e tudo mais? Tá, então como é que a gente costuma fazer? O paciente colocou o catéter, a gente faz o curativo já, né, no pós-operatório ali, né, ainda com os campos estéreis, tudo certinho, né, e a gente pede para ele cuidar para não molhar, né, então ele até pode tomar banho de chuveiro, mas tem que botar lá o plástico filme, se molhar ele deve vir até a unidade para trocar o curativo, mas, né, preferencialmente tentar evitar que molhe. E aí aquele curativo ele fica fechado por 48 a 72 horas, que é conforme o agendamento que a gente vai fazer para ele vir à unidade para trocar o curativo e fazer o teste do catéter. Então, como a gente trabalha muito com início urgente, se o paciente já precisa dialisar, o curativo é feito a cada terapia, você entende assim? Então, ele implantou o catéter, ele vai começar a diálise.
terminou a diálise, até porque às vezes pode extravasar um pouquinho ali no ósseo, né? Então a gente troca o curativo sempre que necessário, tá? E aí, normalmente, após uma semana, depois que a gente retira os pontos ali da ferida operatória, a gente não coloca ponto no ósseo de saída, né? Só na ferida operatória, mas depois que a gente retira os pontos, tá tudo bem sequinho, não tá extravasando, a gente orienta a passar, então, a pomada de mupirocina, que seria, né, profilaxia para infecção do ósseo, que é orientado pela ISPD. A gente usa mupirocina ou gentamicina, tá? E aí o paciente deveria, nossa orientação é fazer o curativo diário até 30 dias após o implante do catéter, que ele tome banho com catéterzinho fechadinho com plástico filme ali por 30 dias. Depois de 30 dias, se tá tudo bem cicatrizadinho, não tem secreção, não tem nada, ele pode tomar banho de chuveiro sem o curativo. E o curativo na nossa rotina não é uma obrigatoriedade após os 30 dias, tá? A gente pede para ele usar a pomada. Então, ele tem que fazer toda a higienização, né? Lavar bem durante o banho, limpar com soro, passar a pomada. E se ele quiser, eventualmente, só fixar o catéter, né, com o micropóreo, ou usar aquela bolsinha, o curativo a gente não necessariamente orienta 100% das vezes, tá? É mais quando ele realmente ficar, às vezes, um pouquinho mais inflamado, tiver mais secreção, daí a gente pede para voltar a usar. E o uso da pomada é uso contínuo, que vocês aderem aí. A gente aqui faz uso contínuo, né? Tá, joia. Muito obrigada. Por nada, imagina. Alguma outra pergunta? Oi, Viviane, Fernanda aqui. Oi, Fer, desculpa, você sabe que eu esqueci que você ia estar aí também? Você viu? Eu Tudo sou bem? daqui, tudo bem. Não, eu sei que você é daí, até você falou comigo no WhatsApp ontem, a gente falou antes de ontem, né, sobre isso. Então, tô escondidinha aqui. Ó, pessoal, essas aí são minhas parceiras da creatinina, viu? Fala sim, você. Vocês devem ter participado um monte Não, também, né? aqui todo Agradeço. mundo entrou, todos os residentes Agradeço aí a participaram do Usar a força-tarefa. Creatinina aqui, foi Obrigada. muito bom. Legal. Ô, Viviane, assim, uma das barreiras da diálise peritoneal no Brasil é o financiamento, né? É o repasse, Sem que dúvida. hoje é um valor que vai praticamente totalmente para a empresa. Mas parece que Uhum. teve uma reunião recente com uma proposta de aumento. Você tem novidade aí para gente? Sim, na verdade, no Dia Mundial do Rim, né? Teve lá na solenidade lá na MB. Foi então anunciado pelo representante do Ministério da Saúde que vai ter um reajuste, né, tanto da hemodiálise quanto do tratamento conservador quanto da diálise peritoneal. O reajuste em relação à hemodiálise, ele é um pouquinho diferente, né, porque engloba algumas questões de isenção de imposto, etc. Então, né, vai ter todo um processo que ainda precisa ser feito. Mas, pelo que eu entendi, em relação à diálise peritoneal, eles vão dobrar o valor, né, que seria o valor de manutenção do paciente, que seria praticamente, entre aspas, honorário médico, mas é o que realmente garante a sustentabilidade da clínica, né, que são os imensos R$ 380 por mês por paciente que a gente recebe, né? Aquela quantia gigantesca que, meu Deus, né? Enfim. Então, isso a princípio, pelo que foi colocado, vai ser dobrado, né? Então, o governo federal vai dobrar esse valor, ele vai passar de 380 para a faixa aí de 760 por aí, né? Por paciente, o que sem dúvida é um incentivo bastante grande, né? Porque, claro que e quanto maior o número de pacientes, mais viável fica. Vocês concordam comigo, né? Porque aí você vai ter uma condição de ter uma renda maior para viabilizar os custos do serviço. E se você conseguir ficar pelo menos no 0 a 0, que não dê prejuízo, porque a maior parte dos serviços de diálise que faz diálise peritoneal faz hemodiálise também, né? Então o que precisaria realmente pelo menos zerar a conta, né? Para que as pessoas tenham mais interesse em colocar os pacientes em diálise peritoneal. E eu acho, assim, Fer, sabe, para nós aqui em Santa Catarina, o cofinanciamento foi o divisor de águas, assim, ó, gigantesco, né? Gigantesco. A gente teve incremento no valor do implante de catéter, então eles pagam, acho que é R$ 400, se não me engano, pela tabela SUS, e houve um pagamento adicional de R$ 1.200 em cima desse valor. Né? O pacote de segmento do paciente é R$ 1.232 em cima dos 380, você entende? Então, assim, a forma como o gestor olha para a diálise peritoneal em Santa Catarina hoje é totalmente diferente. Né? Eu passei desses 15 anos, eu diria a vocês, acho que uns 11 ouvindo do meu chefe dizendo que só dava prejuízo, que ele ia acabar com isso, que eu tinha que arranjar outra coisa para fazer. Né? E agora, nos últimos aí 4, 5 anos, não, né? Então a gente vê, tanto que o nosso serviço aqui, eu sou muito feliz de falar isso, né? Quando a gente olha os números da ACENI, que é a Associação das Clínicas Especializadas de Santa Catarina, né? Que foi através dessa associação que foi possível esse movimento junto da Secretaria do Estado e a criação da linha do cuidado e o cofinanciamento, nós, né, como integrantes da ACENI aqui do nosso serviço, somos os únicos que têm
25% de penetração de diálise peritoneal nos pacientes em diálise, né? Mas ainda assim, o estado como um todo está na faixa de 9 a 10%, o que já é muito, né? Ainda não sei se vocês viram os números do censo, né? Baixou de novo, né? Baixou de novo o número de pacientes em diálise peritoneal no país. Então, assim, a gente fica muito feliz de estar podendo oferecer, e eu acho que é por esse caminho que a gente tem que ir, sabe? Buscar cofinanciamento, buscar realmente uma sustentabilidade financeira, porque a gente não tem como fazer milagre, né? E por mais que a gente ame, que eu ame, né? Que eu acredite nessa modalidade, que eu acho que todo mundo deveria ter a possibilidade de escolher, você não tem como ignorar a questão custo, né? Não tem, né? Ninguém faz tudo, entende? Assim, a gente não tem um milionário que consiga financiar tudo aí por amor, né? Todo mundo sempre precisa dessa contrapartida, né? Então, não tem jeito. Ótimo, uma esperança. E nós também somos Sempre. incentivadores, a gente tem o programa aqui com 83, 84 pacientes, né, Lu? E nós estamos crescendo, tentando aumentar esse número de pacientes. A gente faz urgente start há muito tempo também. Excelente. Os nossos Excelente. residentes implantam catéter, fazem ambulatório de diálise peritoneal. Quem sabe a gente consegue expandir, mas na região nós somos os únicos. Os Excelente. únicos que Meus parabéns, fazemos. porque olha, vocês podem ter certeza que estão fazendo a diferença na vida de muita gente. Eu fico muito feliz de saber disso e olha, me incentivo muito. Se precisar de qualquer apoio, eu estou à disposição. Muito obrigada, vamos precisar. Um Bom, beijo, parabéns pela aula. Ô, obrigada. Viviane, e o que a Hum, gente observa é que isso ajuda a desafogar a fila de espera para a hemodiálise, né? Acho que essa é uma mensagem importante. E uma outra mensagem que você deu, assim, com toda a competência, é que a gente tem que individualizar o tratamento. Então, não só na escolha da terapia renal substitutiva, mas dentro da terapia renal substitutiva. Então, eu não sou uma pessoa que fico efetivamente, né, na diálise peritoneal, mas eu fiquei muito empolgada que você tem um menu, né, muito extenso, além daquilo que a gente aprendeu na residência. Então, assim, eu, quando eu tenho alguns pacientes, eu conto com a ajuda dos colegas, discuto, mas o seu menu ainda é mais ampliado do que a minha santa ignorância, né? Tem em relação à diálise peritoneal. E eu queria saber quantos pacientes no seu centro que não fazem a DPA convencional, porque eu imagino que, como aqui, a maioria dos pacientes estejam em DPA. Qual que é a sua porcentagem que faz algo não convencional? Olha, a gente tem em torno de 75% dos pacientes fazendo incremental. É uma galera, na verdade, para mais disso, sabe? É uma galera. Porque eu acho assim, uma das coisas que mais me encanta, né, justamente na diálise peritoneal, ainda mais do jeito que a gente faz hoje em dia, porque eu aprendi na minha época, né, quando eu fui residente, nós tínhamos em torno de 15 a 20 pacientes que eram todos falência de acesso, e a prescrição era exatamente igual para todo mundo. Nem sempre dava certo, né? E a grande maioria fazia a manual, né? Eu acho assim que a incremental ela vem hoje para trazer qualidade de vida para o paciente, né? Porque como a diálise peritoneal ela é mais lenta, você tem lá um fluxo de sangue do capilar peritoneal de 50 a 100 ml por minuto, que nem se compara com os 250, 300, 400 que você dá na hemodiálise. Então, quantas vezes a velemia do paciente vai ser filtrada naquele capilar peritoneal que está ali, sabe? Tem uma tartaruguinha assim, andando, né? E aí, pensem, né? Cara, o cara tem função renal residual, gente. Vamos botar lá 6 horas, 3 vezes por semana, vamos monitorar esses dados. E é lindo de ver. A gente fez um levantamento aqui, uma boa parcela dos pacientes, eles continuam incremental após um ano, tá? E uma boa parcela daqueles que eventualmente iniciou por algum motivo, às vezes mais metabólico, uma dose maior ou até dose plena, ele vem para diálise incremental. Porque a gente fez um trabalho mostrando, eu considerei como dose plena fazer diálise todo dia, não necessariamente fazer 24 horas, você entende? E aí, nessa análise, a gente teve pacientes migrando do diário para menos dias na semana ao longo de um ano de segmento, sabe? Mostrando que a mesma parcela se mantém na terapia pelo período de segmento, não aumentou infecção, não aumentou mortalidade, não aumentou internação. Então, é seguro, né? E eu acho que a gente tem muito pouco dado na literatura ainda sobre diálise incremental. No Brasil também não tem, acho que tem estudos muito antigos. A gente está participando de um projeto junto com a Dani, que é um estudo multicêntrico. Eu não me lembro exatamente as cidades que estão entrando, mas para coletar justamente esses dados para embasar essa modalidade, sabe? E é como você diz mesmo, a gente tem um arsenal de terapia, de prescrição gigantesco, assim, né? Que é totalmente diferente do que a gente tinha no passado. Ô, Vivi, tem o posicionamento que vai sair aí, né?
Nós escrevemos um Verdade, verdade, verdade. de Tinha até... hemodiálise Exatamente. incremental com diálise peritoneal, que É isso aí. já foi aprovado, a gente já É foi isso para aí. revisão, já saiu da revisão, já está em fase de publicação, e está escrito lá no site que vai sair em setembro, na publicação de setembro, mas É isso online aí. deve sair antes, com E exemplos esse... práticos, né? Exato. Né? Ficou Não, bem bacana a ficou parte de muito bom. peritoneal. E eu acho que é justamente isso, né, a Feira dá o respaldo para o profissional de que ele pode fazer, né? A gente está saindo aí com uma recomendação da Sociedade Brasileira dizendo que é possível e trazendo tudo que tem na literatura mostrando que é seguro, né? Então acho que é o que a gente tem que fazer, né? No Isso. geral, tanto em Legal. hemodiálise quanto em diálise peritoneal. Bom, Viane, eu vou encerrar, que acho que não tem nenhuma pergunta online ou aqui presencial. E gostaria de te agradecer pela excelente aula. Então, assim, é uma coisa básica que você transformou em algo maravilhoso, tá? Um incentivo, Obrigada, né? muito Eu acho que obrigada. assim, você dá para sentir a sua paixão pela diálise peritoneal. Isso você não escondeu nem um pouco em nenhum momento. E eu acho que espero que isso contamine os nossos residentes, as pessoas que vão assistir essas aulas depois para colocar em prática tudo isso, né? Sair do É isso aí. beabá e individualizar o tratamento, que eu acho que atualmente, né, assim, graças a Deus, isso é o que está sendo feito, está se almejando, que o nosso paciente seja individualizado e que a gente consiga prestar a melhor qualidade de terapia para eles. Então, assim, deixo Perfeito. aqui o nosso agradecimento em nome da disciplina de nefrologia, tá? E muito obrigada por doar aí uma hora do seu tempo, que não é nada Imagina, tranquila, né? gente. Sua vida nada tranquila Imagina. para o nosso setor. Tá bom? Muito Foi um prazer. obrigada. Prazer contribuir. Obrigada pelo convite mais uma vez. Tudo de bom, tá, pessoal? E até a próxima. Tchau, tchau. Até. Obrigada.